Os três aspectos da cruz. Parte 15. No último vídeo é destacado o simbolismo da purificação do Templo de Jerusalém como uma analogia para a purificação dos corpos físicos dos cristãos. O corpo é considerado um templo do Espírito Santo, e é necessário purificá-lo para que possa servir como morada de Deus. A cerimônia de derramar água sobre o altar durante a festa, em memória do episódio da rocha em Horebe que produziu água, é citada como uma figura da morte de Jesus na cruz e do derramamento do Espírito Santo. Neste vídeo é feita uma conexão entre a oferta de água durante a festa e o convite de Jesus para que aqueles que têm sede venham a ele e bebam. A rocha em Horebe é considerada uma figura aplicada a Cristo, prefigurando sua morte na cruz e o derramamento do Espírito Santo. Vamos ao conteúdo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto, disse ele, quanto ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7 do verso 37 ao 39. Este último dia da festa, um sábado, distinguia-se por cerimônias notáveis. Em certo momento, que era muito solene, o sacerdote trazia água em vasos dourados, da torre de Siloé, que corria abaixo do monte do templo, e a derramava sobre o altar. Então o regozijo da festa se manifestava em altos gritos de alegria, ao cantarem o Alel, Salmos dos degraus, Salmos 113 a 118 e Isaías 12 verso 3. Vós, com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Tal cerimônia comemorava o fato de Moisés ter ferido a rocha de Horebe, a que se seguiu o aparecimento da histórica torrente de água, pois que o Senhor dissera a Moisés: Leva contigo em mão, a vara com que feriste o rio, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Êxodo 17 versos 5 e 6. Foi neste momento, quando todos estavam pensando na rocha e na torrente de água a brotar dela, que Jesus fez aquele grande convite a todos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquela rocha de Horebe era um tipo de Cristo, pois que o apóstolo Paulo dizia: bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10 verso 4. Assim, a rocha de Horebe, da qual jorrou água, prefigurava a morte de Jesus Cristo na cruz ao golpe do juízo divino. Mas a água que jorrou era um tipo do Espírito Santo, pois que a Bíblia nunca se refere à água como um tipo de Cristo, antes, se refere a Cristo como aquele que dá a água do Espírito Santo. Assim, pois, o jorrar da água da rocha prefigurava o derramamento da água viva do Espírito Santo, que procedeu de Cristo quando ele, a rocha, foi ferido no Calvário. Tudo isso se vê claramente no Antigo Testamento, na consagração dos sacerdotes, visto que o óleo era sempre derramado sobre o sangue. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar, em redor. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão, e as suas vestes, e a seus filhos, e as vestes de seus filhos. Levítico 8 verso 24 e 30. Em sua carta, João liga o Calvário ao Pentecostes no abrir o lado de Jesus pelo soldado romano, pois que diz: Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, e o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. 1 João 5 do verso 6 ao 8. O único meio pelo qual se pode receber o batismo com o Espírito Santo é pela fé. Mas, por que tão poucos têm recebido este dom?
porque este dom é para os sedentos e eles não são muitos. Se alguém está vivendo em pecado, não tem sede. O beber das cisternas do mundo, além de não satisfazer, retira, ou mascara, o sentimento profundo da sede real, esta que leva a pessoa a Cristo para receber dele este grande e inestimável dom. Outro ponto importante é compreender que quem dá este dom é o Senhor Jesus Cristo. João Batista disse às multidões: Eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3 verso 11. O apóstolo Pedro fez o mesmo. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos 2 verso 33. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Foi o que Jesus disse. Vemos então que Jesus comparou a experiência de receber o batismo com o Espírito Santo a um sedento beber água. Uma das provas de ter sido batizado com o Espírito Santo é a experiência de saber-se equipado e dotado dos dons do Espírito enumerados em 1 Coríntios 12, 13 e 14. O cristão sente-se logo desejoso de louvar o Senhor com todo o seu coração. Assim, para a glória do Senhor Jesus Cristo e para o cumprimento de sua ordem para ganharmos almas e evangelizarmos o mundo, o Espírito concederá estes dons de poder, revelação e expressão. Louvado sejam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Revestidos do poder do alto. A experiência de Eliseu e Elias fornecerá a todo verdadeiro inquiridor luz, instrução, inspiração e também constituirá um desafio neste assunto de suma importância, o de ser revestido do poder do alto. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24 verso 49. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel, e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e, voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. 2 Reis 2 do verso 8 ao 14. Quando Eliseu foi achado por Elias, este lançou seu manto sobre ele, o símbolo do ofício e poder profético. O toque daquele manto, ou melhor, daquilo que aquele manto simbolizava, fez de Eliseu um homem inteiramente mudado. Daquele instante em diante Eliseu se transformou em uma alma comprometida. Além disto, conquanto tocado pelo manto do profeta, e completamente dedicado ao serviço de Deus, não se deu por satisfeito. Despertou-se nele o desejo por tudo quanto o manto do profeta simbolizava. Assim, quando chegou o tempo da trasladação de Elias, Eliseu foi com ele, primeiro a Gilgal, depois a Betel, depois a Jericó e, finalmente, ao Jordão. Estes lugares eram ricos de memoriais e, certamente, esta caminhada sugeria algo de natureza espiritual. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.